Irmãos, nós estamos na aula 8, essa é a parte 3, porque nós estamos subdividindo, né? E nós estamos usando o livro de Provérbios, já tratamos aí de 8 temas distintos. Hoje nós estamos tratando sobre a questão da impureza. E nós já caminhamos aí sobre esse preceito, essas orientações do livro de Provérbios sobre várias questões da vida. E quando se trata da questão da impureza, nós temos o padrão bíblico de que, para fugir da impureza, nós temos um mecanismo que a própria palavra de Deus apresenta, que nós já vimos aí na primeira parte, que é o casamento, né? Quando você pega 1 Coríntios capítulo 6, você vai encontrar o texto de Paulo dizendo para fugir da impureza, e na sequência do texto lá de 1 Coríntios 6, já entrando no capítulo 7, ele vai tratar justamente por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E aí ele traz preceitos ali para manutenção da pureza dentro do casamento, obviamente. E o padrão de Hebreus, capítulo 13, verso 4, que diz que digno de honra entre todos seja justamente o casamento, o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? Então, esse padrão de colocar o casamento como algo digno de honra, reconhecendo como um instrumento de Deus, não só para abençoar o homem, mas também como um instrumento para fugir da impureza, que é o tema nosso aqui, fugir da impureza. Nós vemos que, já estudamos isso em outro momento, que o casamento ele tem 3 objetivos básicos, né? O primeiro objetivo do casamento é o que trata da primeira lei que aparece nas Escrituras. Quando você abre as Escrituras e vai ler Gênesis, a primeira lei que se apresenta lá, o primeiro mandamento que se apresenta lá é crescer e multiplicar. Então, o objetivo do casamento, o primeiro objetivo dele é justamente gerar a procriação, né? E é por isso que o padrão bíblico do casamento é um casamento heterossexual, um homem e uma mulher, para poder cumprir com o objetivo de criar, de procriar, né? O que não acontece dentro de um padrão homossexual e que não acontece também do padrão aí reborn, né? Boneco também não produz. Então, só por isso já seria motivo de você rechaçar. O segundo objetivo do casamento que nós estudamos, além da procriação, e que é diferente da perspectiva católica, que na perspectiva católica o casamento é só para procriação. Por isso, inclusive, que dentro do catolicismo é proibido qualquer tipo de método anticoncepcional, né? O católico ele nunca deveria usar nenhum tipo de método anticoncepcional, porque dentro da visão católica, como diz Francisco de Assis, né, um dos santos católicos que inclusive acaba reforçando aí a cosmovisão do novo Papa, né, apesar de ele ser agostiniano, mas ele já disse que tem alguma coisa de Francisco. O São Francisco vai dizer que o padrão do sexo para o católico tinha que ser igual ao do elefante. De 2 em 2 anos, de modo secreto e só para procriação. Então esse é o padrão, a analogia que o santo católico faz para o casamento, né? Se Deus quisesse que você tivesse uma vida sexual igual ao elefante, ele teria feito você um elefante. Como ele não te fez um elefante, né? Tem uma musiquinha, se eu fosse, mas eu não sou, né? Eu louvaria o Senhor. Então, o padrão bíblico não é de usar o casamento só para procriação, é um dos objetivos do casamento. O segundo é gerar satisfação de intimidade. Não é à toa que a Bíblia, nós vamos ver isso em Eclesiastes, né? Goza a vida com a mulher que tens todo dia, que é a parte boa da sua vida, vai dizer Salomão. Provérbios vai nos chamar a atenção nesse sentido, e próprio Paulo, quando ele vai dizer lá, do fugir da impureza, que é o terceiro objetivo, que cada um, né, o marido ou a mulher, satisfaça sexualmente, não priveis uns aos outros. Inclusive lá o contexto ele diz, salvo mútuo consentimento por um breve período de tempo, para dedicar a consagração, para dedicar a vida de oração, mas voltando logo para que o diabo, ou Satanás, ou o inimigo não tente.
Então, o segundo motivo, o segundo objetivo do casamento, obviamente, então, é a satisfação do casal. E o terceiro, como já mencionei, é fugir da impureza. Né? O padrão de Deus é o casamento, porque tendo um só parceiro, uma aliança, um pacto, e colocando o matrimônio como digno de honra, você foge de todas as práticas de imoralidade, de impureza e de promiscuidade. Então, esses três objetivos do casamento. Nós já estudamos isso também e vimos aqui que no tema fugir da impureza, o livro de Provérbios então nos fala sobre a imoralidade sexual e nos fala sobre a santidade no casamento. Na primeira parte nós tratamos sobre a imoralidade sexual e vimos que ela é referendada por toda a Bíblia, inclusive, como já citei, 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, e Provérbios vai nos mostrar que o adultério, a prostituição, ou seja, a imoralidade sexual ou a impureza é ruim, né? Primeiro porque é um caminho enganoso, um caminho que está firmado em mentiras. Segundo porque, segundo Provérbios, é um caminho que conduz à morte. E literalmente, né? Não é à toa que vira e mexe aí o cônjuge traído acaba dando um fim, né? E quem traiu e no adulto também. Mancha a própria honra, mancha o nome e traz prejuízo financeiro, né? Porque às vezes você fica preso depois, aqueles que têm que ficar pagando pensão aí para filhos que produziu fora do casamento, né? Ou em paralelo ao casamento, sabe que isso vai trazer prejuízo financeiro, inclusive. E também vai nos dizer que gera problemas familiares, né? Sempre tratar com agregados, com bastardos, não é fácil, isso gera um conflito, principalmente em festa de Natal, de Páscoa e velório, né? Na hora que morre, já é um problema. Aí os filhos, que é da mãe, falam, o que é esse bastardo tá aqui? Mas é pai dele também, dá um maior rolo, já vi até briga em velório, por conta dessa situação produzida pela imoralidade, pelo adultério, pela prostituição. E, por fim, nós já estudamos, vimos que Provérbios diz que a imoralidade sexual é loucura. Somente um louco poderia entrar nesse caminho, porque é uma loucura contra si próprio, uma loucura contra Deus. Mas como de pecador e louco todo mundo tem um pouco, então não é tão difícil encontrar pessoas que, mesmo cientes da exortação bíblica, acabam trilhando por esse caminho. Depois, na segunda parte da nossa aula aí, nós tratamos já sobre o segundo ponto, qual que é a solução, né, para fugir da impureza, que é o casamento. Nós tratamos lá do objetivo do casamento e começamos a trabalhar das diretrizes, das orientações de Provérbios sobre o casamento. E na semana passada, então na parte 2, que tratamos disso, começamos nos dois primeiros pontos aqui. Primeiro, dizendo que o casamento ele é fonte de alegria. Então Provérbios vai nos apresentar isso. Vamos relembrar aqui rapidamente. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 5. Casamento é fonte de alegria. Lembrando para você que eu já disse que o objetivo do casamento é procriação, satisfação, né, e consagração, ou seja, fugir da imoralidade, da impureza. Né? Então, como fonte de satisfação, o casamento é fonte de alegria. Provérbios capítulo 5, quando ele vai tratar aí da fidelidade, ele vai trazer uma advertência primeiro contra a prostituição, a lascívia. E no verso 15 ele vai dizer, bebe água da tua cisterna, que é uma analogia, né, à fidelidade, das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, pela praça os ribeiros de água, ou seja, você faria essa loucura de dar a sua riqueza, a sua virilidade e até a procriação para sendo derramada aí pela praça? De forma alguma. Ele diz, seja então para ti somente, não para os estranhos contigo, essa é a ideia da intimidade, da fidelidade, da cumplicidade. Seja bendito o teu manancial, né, a ideia da procriação, e alegra-te com quem? Alegra-te com a mulher
da tua mocidade. Essa expressão mulher da tua mocidade é a mulher que você fez um pacto, né, uma aliança. Isso vai ser usado de novo lá em Malaquias, onde Deus fala que não está abençoando o povo porque os homens não estavam sendo fiéis às mulheres da mocidade, às mulheres que eles tinham feito o pacto de casamento, de aliança. E o verso 19 ainda diz, corça de amores e gazela graciosa. Né? Até brincamos com você que a analogia aqui com corça não é com jabuti e nem com bicho preguiça, porque a ideia do casamento é ser fonte de alegria, de satisfação. E aí ele diz, sacie-te teus seios em todo o tempo, e usa como símbolo aqui, como analogia, embriaga-te sempre com as suas carícias. Então, o casamento como uma fonte de alegria, de satisfação, de suprimento das necessidades aí, sexuais, inclusive. E o verso 20 ainda diz, por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra? Para deixar claro que o contexto aqui refere-se à fidelidade dentro do casamento, reforçado em especial pela expressão mulher da tua cidade. Tudo bem? Lembramos? Então esse é o primeiro motivo porque você deve viver em casamento e um casamento santo, dentro do padrão bíblico. O segundo que nós vimos é que o casamento, na visão de Provérbios, é um lugar de refúgio, é um lugar de proteção, é um lugar de amor. Lembram disso? E aí ele vai usar aqui a ideia de que a mulher edifica a casa, a ideia de que o capítulo 15, verso 17, né? Que uma família, mesmo que tenha privações, ela pode gerar num lugar um ambiente de cuidado. O capítulo 15, verso 17 diz, melhor é o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado onde há ódio, ou com ele o ódio. E o capítulo 14, verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Também que, segundo Provérbios, o casamento é fonte de bênção, fonte de bênção do Senhor, porque é Ele quem abençoa, nos conduzindo a vivermos em família. O capítulo 18, verso 22, vai dizer que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. E de igual forma, o verso 19 vai dizer, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Então, o casamento dentro do padrão bíblico, dentro do padrão esperado pelas Sagradas Escrituras, é fonte de bênção direta vinda do próprio Deus. Então isso nós trabalhamos na segunda parte. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais e entendendo que para que o casamento seja justamente uma fonte de alegria, um lugar de refúgio, de amor, de proteção e de bênção, algumas características precisam ser vistas. E aí nós trabalhamos com esses dois pontos na semana passada, que é que o cônjuge ou os cônjuges primeiro tem que ser fiéis. Fiéis ao padrão do casamento, fiéis ao padrão bíblico, as funções que o próprio Deus traz a cada um deles. E aí nós usamos esses versos aqui, nós não vamos ter tempo de relê-los. E vimos também que para que o casamento seja fonte de alegria, de proteção, refúgio, amor e bênção, o cônjuge ele precisa ser fonte ou instrumento de bênção na vida um do outro. Tem que ser fonte de bem. Minha preocupação tem que ser em abençoar, em ser fonte de bem na vida do meu cônjuge. É lógico que no caso de Provérbios ele vai colocar uma ênfase maior sobre a postura da esposa. Você vai ver que a maioria desses versos sempre vai falar mulher sábia, ou contexto contrário, a mulher rixosa. Pastor, só porque é só a mulher que é problemática? Não, o marido também é, né? Mas dentro de um contexto da edificação da casa é uma função que a palavra de Deus coloca sobre a mulher. Dentro das funções, né? Aqueles que já estão acompanhando a gente já sabe, o padrão masculino. Qual que é a função dos homens dentro do contexto familiar? Né? Os 3 P's que nós estudamos, né? Quais são os 3 P's? Ele é provedor,
ele é o protetor e ele é o promovedor, como líder, né? O promovedor do bem-estar, do suprimento e de tudo mais que precisa, suprimento emocional, tudo mais. Então, basicamente, a função do homem é de proteção, provisão e promoção. E da mulher, que a gente sintetizou lá nos 3 As. Vamos ver se você lembra. Porque é gostoso lembrar dos homens, que a gente fala dos homens, que é uma maravilha. Agora, das mulheres. Qual que é a função que a gente tentou sintetizar dentro dos 3 As aí? Vamos ver. É gostoso olhar no rabo dos outros, né? A gente esconde o nosso. Os homens têm que prover. Homem tem que proteger. Homem tem que promover. Aí você fala, e o C? Não sei. Auxiliadora, né? A ideia de ser aquela que caminha junto, debaixo da mesma missão. O padrão é uma auxiliadora submissa, mas não subjugada, né? É aquela que anda junto, auxiliando, inclusive confrontando para que a missão seja preservada. Administradora, né? O próprio exemplo da mulher virtuosa do capítulo 31, uma mulher que tinha um trabalho fora, que comprava terreno, que plantava vinha, que costurava, que tinha uma empresa de confecção, que tinha vendedores que pagavam percentual para ela, dava cinta aos mercadores, ou seja, uma mulher ativa, atuante, administrando, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, né? Estava sempre bem arrumado, marido, aquela mulher prudente, que na semana passada já ficou sabendo que vinha uma frente fria, já tirou os edredom, pôs no sol, já lavou a roupa de frio para não dar alergia em ninguém. É uma mulher prudente, né? Então é aquela mulher que vai administrar bem a casa e tudo mais. E além de auxiliar a administrar, qual que é o terceiro A? Nossa, então, essa que é. Se a Júlia não lembra que anota tudo, eu estou perdido. Amar. 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 A mulher tem que ser amorosa. Afinal de contas, ela é corça de amores. A gazela graciosa. Então, esse amor, no sentido de suprir, né, a afetividade do marido. E dentro de um padrão que nós vamos estudar no Encontro de Casais, mas vou dar o spoilerzinho aqui, que é a ideia de um amor bíblico, e não de um amor de paixão, um amor de atração, né? Como o mundo prega. Quando você vai lá para Tito vai dizer assim, as mulheres mais velhas têm como obrigação ser exemplo de vida e ensinar as mulheres mais novas. Quer ver? Abra lá esse texto lá que é importante aqui, já que a gente está fazendo esse parênteses. Vai lá para Tito, capítulo 2. Quando ele vai falar aí de várias classes dos homens, quanto aos homens idosos, como que você vai tratar? Quanto às mulheres idosas, né? Como que tem que ser? Ele vai dizer assim no verso 3. Tito, capítulo 2, verso 3. Está comigo? Está comigo aí, ué? Está aí? Beleza? Então vamos lá. Diz assim, ó. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam o quê? Sérias em seu proceder. Então, veja, não é porque ficou velho que você vai chutar o pau da barraca. Você tem que ser respeitosa mesmo. Eu já sou velha mesmo, então não tem que falar mesmo, eu falo. Não, peraí, meu amigo. O padrão da mulher velha, bíblica, é um padrão que ainda continua com a mulher séria. Não é porque você está velha que agora você pode fazer do jeito que você achar. O padrão continua o mesmo. Séria. O que mais? Em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do quê? Do bem. E aí que entra o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Com a finalidade de instruírem quem? As jovens, as mulheres jovens, recém-casadas, a fazer o quê? A amarem ao marido e aos filhos. Pastor, precisa ensinar alguém a amar o marido e os filhos? Precisa.
Porque o padrão de amor que nós conhecemos, ocidental, é um padrão de amor de reação. Se eu sou amada, eu amo. Se eu tenho benefício, eu amo. E o padrão bíblico de amor é eu amo independente do que está acontecendo. É um amor abnegado, é o ágape, né? É o amor incondicional, é o amor sacrificial. Mesmo porque, irmãos, dentro do contexto aqui, era muito mais sério isso, a maioria das mulheres que se convertiam, às vezes os maridos não eram cristãos. Por isso que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3 da sua carta, vai dizer que as mulheres sejam submissas aos maridos e que tenham um procedimento santo, tranquilo, manso, para que se porventura o marido não obedeça a palavra, ele seja ganho sem palavra nenhuma, só pelo procedimento da mulher. Então, a Bíblia coloca esse peso. Mas o homem, ele não tem que amar também? Efésios não diz que tem. E esse amor vai ser demonstrado na proteção, na provisão e na promoção do bem-estar. Essa é a função. Agora, da mulher, irmãos, é nesse respeitar, inclusive, o marido, né? A amarem o marido e os seus filhos, a serem sensatas, verso 5, não acabou ainda a história, hein? A serem sensatas, tendo bom senso, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Com que objetivo? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso aqui, a maioria das pessoas hoje falam, não, pastor, Tito tem que arrancar fora da Bíblia. Isso aqui não existe. Onde já se viu o senhor querer aplicar um padrão de Tito para as mulheres de hoje? Está fora da realidade. A Bíblia não muda mesmo. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje, né? Ela é viva. Então, passa o mundo, mas a palavra do Senhor permanece. Então, se o padrão é esse, o padrão é esse. Então, ela tem que ter fonte de bem. O esposo no cumprimento das funções dele e a esposa no cumprimento da função dela. O problema é que hoje nós temos poucas mulheres idosas que viveram um padrão como deveria, que estejam em condição de ensinar as mais jovens a ter um padrão semelhante. Muito pelo contrário. Às vezes você pega as mulheres mais velhas e faz isso não, vai cuidar da sua vida. Acaba trazendo um conselho no caminho contrário daquilo que o padrão da palavra de Deus aponta. Então tem umas velhas aí que já, além de velha, está caduca, né? E os conselhos, ao invés de serem conselhos bíblicos, são conselhos que não devem ser seguidos, né? Porque acabam desrespeitando, não amando e não trazendo ao padrão que a Bíblia apresenta da mulher, principalmente porque todos nós, irmãos, nós sofremos influências de toda essa mudança da revolução sexual, né? Desde a década de 60 do século passado, e que tem moldado e mudado a cosmovisão e o modo de enxergar a vida, de enxergar a família, de enxergar a relação de cônjuge, a relação de marido e mulher, de esposa e esposo, de pais e filhos, e por aí vai, né? Então, a gente tem que voltar ao padrão se nós queremos fugir da impureza, né? E da quebra dos votos, né? Não é à toa que o número do divórcio só cresce, né? A cada dia o divórcio está aí batendo recordes e a sociedade acha que isso é avanço. Não, isso não é avanço. Isso, na verdade, é uma tristeza para a sociedade, tanto é que nós estamos colhendo aí o fruto dessa sociedade maluca que a gente vive, né? Sem temor a Deus, sem padrão, sem considerar o casamento digno de honra. Hoje você fala para algumas pessoas, um casalzinho jovem, e fala assim, nós vamos casar. Você está doido, não faz isso, pula fora, corre, foge enquanto é tempo, né? E o padrão bíblico é justamente o contrário, né? Está abrasado? Casa. Fuja da impureza? Por causa dessa impureza, tenha o seu próprio marido ou tenha a sua própria esposa, a sua própria mulher. Então,
de duas uma. Ou nós vamos considerar a Bíblia como fonte de regra e fé e prática para nós, né? Como instrução vinda dos céus, ou nós vamos seguir a orientação da roda dos escarnecedores. Ou nós vamos meditar na palavra do Senhor, ou nós vamos dar ouvido para os psicólogos da vida, né? E por todos aqueles aí que acabam trazendo um padrão completamente diferente e que diz que a felicidade está longe daquilo que a Bíblia ensina. Então, cuidado. Caminhando aqui, irmãos, por causa do nosso tempo, então, além de para o casamento ser alegre, fonte de alegria, de proteção, de bênção, de amor, de bênção, os cônjuges precisam serem fiéis, precisam ser fonte de bem, e aí entrando na parte nova aqui, ele precisa ser fonte de segurança para o cônjuge, para o casal, para a família. Ele tem que ser esse seguro, esse porto seguro, e ao mesmo tempo fonte de orgulho. O dia que você perder, os filhos perder o respeito, o orgulho dos pais, vira um problema. O dia que o marido perder esse orgulho da esposa, já era. O dia que a mulher não olhar mais para o esposo com orgulho, no sentido, meu marido, né? Vai considerar o Zé Ruela aqui de casa, o traste, o casamento não vai mais. Então, vamos lá, vamos ver o que Provérbios diz sobre isso. Abra sua Bíblia agora para pegar essa sequência aí a partir do capítulo 11 de Provérbios. Então, Provérbios 11, verso 16. Todos comigo, hein? Então, compõe aqui o que diz. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. A ideia, irmãos, primeiramente desse verso aqui, é de mostrar que tudo há uma consequência, né? A sua ação, o modo de se agir, vai gerar uma consequência. Se você age com graça, e aqui esse graciosa não aponta necessariamente para a beleza, né? Mas de agir com graça, vai alcançar honra. Ou seja, o modo de agir vai gerar uma consequência benéfica, e a comparação é, da mesma forma que os poderosos, por agirem e por terem uma postura diferente, vão alcançar a ideia da riqueza, vai ser algo natural, né? Então, a sua postura de vida, ela vai gerar consequências. O modo que você vive vai gerar consequências, sejam benéficas ou não. É aquilo que nós vimos na reunião de oração, falando um pouquinho sobre o padrão: obediência gera bênção, desobediência gera castigo no convívio com Deus. Tanto que você olha para Deuteronômio, você tem lá o capítulo inteiro falando das bênçãos decorrentes da obediência e da maldição ou do castigo decorrentes da desobediência. Tudo que você faz vai gerar uma consequência. Se você trata o seu cônjuge de uma maneira correta, de uma maneira amável, tal, muito provavelmente você vai colher as consequências benéficas desse negócio. Mas se você não age de uma maneira sábia, uma maneira prudente, uma maneira sensata, tranquila, como vai lá dizer Pedro, né, da postura da mulher ou do homem, considerando a mulher como a parte mais frágil, tendo consideração para com ela, sendo um instrumento de proteção na vida dela, você vai ter consequência disso também. Então a ideia aqui do verso é simplesmente mostrar que dentro da vida do relacionamento conjugal, a sua postura vai gerar consequências benéficas ou não dentro do convívio. Olhando para o 22 e para a sequência aí dos versos, o que mais que Provérbios diz? Ele diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição, né? Que não sabe se portar de modo discreto. Então veja, a postura gerando consequências. Você tem uma mulher que esbanja demais, uma mulher empiriquetada demais, uma mulher que acaba não tendo discrição, não sabe se portar, não sabe se colocar de uma postura discreta, né? Isso é comparado a colocar joias no focinho de um porco.
E na onde que esse focinho do porco vai acabar? Na lama, né? Porque é na lama e na lavagem, ele revira a lavagem e a lama com o focinho. Então, adianta você pôr uma joia no focinho de um porco? Não, não adianta, porque vai acabar ficando tudo lameado, tudo emporcalhado, né? Então não adianta. A ideia é isso. Se a pessoa não sabe se portar com discrição, se ela não sabe o lugar que ela tem, pode saber, meu amigo, que não vai ser fonte de segurança nem de orgulho. Esse negócio vai fazer você passar vergonha mais dia. Vai lamear mais dia, menos dia, esse negócio vai lamear. A lavagem vai ser revirada. A pessoa ela precisa saber se portar com discrição. Né? Pessoa muito falhada, eu sou assim mesmo, vai fazer os outros passar vergonha mais dia, menos dia. Nós precisamos saber nos portar. Pensa uma situação, uma mulher que só faz barraco. Né? Uma mulher que não tem postura. Então, você casou com a moça dela. Né? Nossa, sei lá, eu era atraente, bonitona, não sei o quê, e você resolveu casar com ela. Tá joia. Aí você recebeu uma promoção lá na empresa, rapaz. Você é chefe agora, olha que maravilha. Você ralou a vida inteira para ter uma promoção. Beleza, aí vai ter lá uma festa da empresa. Aí você vai levar a sua amada, que é uma porca com joia no focinho, né? E aí essa mulher resolve dançar a música do Tchan em cima da mesa, né? Porque ela está tão feliz com a sua promoção. Como que vai ser esse negócio na empresa na segunda-feira? Qual que vai ser o assunto do ano? E quando voltar a outra festa no final do ano, vai voltar o assunto de novo. E vai ficar pro resto da vida. Até todo mundo aposentar, vai virar a lenda lá da empresa. Qual que vai ser o assunto? A mulher que não teve discrição, não sabe se portar. Então, aquele que não sabe se portar vai trazer problema. O cônjuge, ele precisa saber qual que é a sua postura. Né? Nós não tem jeito, né? Você tem, independente do viés político, a gente não tem como comparar, né? A primeira dama atual foi duramente criticada por todos os repórteres de todas as emissoras, inclusive as emissoras de uma linha política inclinada para a ocasião, pela indiscrição dela na reunião com os chefes de Estado, quando ela esteve lá, inclusive dando gafe, né, não só com um, mas com vários chefes de Estado. E o que mais chamou a atenção foi lá com o da China, né? E virou notícia, e todo mundo falou, pô, ela não tem discrição, ela não sabe se portar, ela não sabe ficar quieta na hora que tem que falar, né? Não sabe se portar nas reuniões. E ela falou, eu vou continuar falando mesmo. É joia no focinho de porca. Vai revirar, vai sujar, vai dar zebra. Né? É lógico que ali não é modelo de família para ninguém, mas só para você entender o que é discrição. Aquilo lá não é. Então, sabe se portar. A mulher ela precisa ser fonte de segurança para o marido. O marido já sai de casa e fala assim, por favor, hein? Veja lá o que você vai fazer, hein? É uma reunião da empresa, tá os meus chefes tudo lá. Você, por favor, hein? Por que você está levando essa bolsa desse tamanho? Não, porque se tiver docinho eu vou trazer para cá. Não faz isso, fulano, não faz isso. Larga essa bolsa em casa. Seja discreta, mulher. Aí vai a mulher com a mala desse tamanho lá, chega no casamento do CEO da empresa, ela vai lá na mesa de docinho com aquela malona lá. Ai, vou levar para minhas crianças. Já viu isso? Isso é falta de discrição.
Quem passa vergonha? O marido depois. Ou vice-versa. O cara não tem um pingo de discrição, rapaz. Onde ele chega, ele acha que está na casa dele. Bebe mais do que deve. Arrota no meio de todo mundo. Eu sou assim mesmo. Comigo é alegria. Comigo é alegria. Eu sou o cara da alegria. Meu amigo, calma. Você está chegando agora. Baixa sua bola. Né? Menos é mais. A mulher não passa uma vergonha? Se acontece um negócio desse? É isso. Para o casamento ser fonte de alegria, proteção, refúgio, amor, bênção, o cônjuge ele precisa ser fonte de segurança e de orgulho, não de vergonha. Tudo bem? Eu uma vez, dentro da igreja, né? Pastor em uma igreja aí, não foram muitos, então dá para você ir excluindo. Aí chegou um cara que se apresentou como pastor e que veio visitar a igreja para ver a possibilidade de ficar no meu lugar. Queria o campo. E veio ele e a mulher. Nada contra, hein? Por favor, entenda aí. Mas a mulher, esposa de um pastor, parecia mais uma dançarina do Chacrinha, da época da Rita, do padrão da Rita. Os mais novos não vai saber quem que é a Rita, sabe? No padrão da Rita. Aí você olha para aquele negócio, o cara se apresenta de pastor, você olha para a mulher daquela ali, você fala assim, meu Deus do céu. Imagine essa mulher regendo o coral. Hã? Imagina a Rita Cadillac regendo o coral. Imagina. Hã? Tem descrição? Não tem. Casa com a realidade de ser esposo de pastor, uma postura dessa? Não. Já não casa com a postura de ser uma mulher crente. Agora, sendo mulher de pastor ainda, tem um peso ainda muito maior. Faz o cara passar vergonha. Não tem descrição. Tudo bem? Deu para entender o que eu quero dizer aqui? Então, ótimo. Vamos lá, 12:4. 12:4 vai dizer, a mulher virtuosa, olha aqui a diferença. A mulher virtuosa é o quê? É a coroa do seu marido. Agora, a mulher que procede vergonhosamente é o quê? É podridão nos seus ossos. Lembra daquele aquele programa de TV, né? Acho que era Sai de Baixo. Tinha a Magda, né? Que virou... Cala a boca, Magda! Lembra? Né? A mulher só dava a bola fora, a mulher era uma vergonha, a podridão dos ossos. Como diz ela quieta é uma poetisa, né? A mulher ela precisa saber se portar, irmão. Senão ela não vai ser fonte de segurança e orgulho, vai envergonhar, vai ser podridão dos ossos. Agora a mulher virtuosa, aquela que sabe se portar, ela é coroa do seu marido, é a beleza do marido. O cara fala, porra, rapaz, que mulher que você foi arranjar, hein? Aí o cara assim, eu sou o cara mesmo. Por quê? Porque a mulher é a coroa dele. Capítulo 14, nós já lemos que a mulher sabe edifica a casa, né? Ela que protege, que traz essa segurança e esse orgulho. A insensata derriba, não é fonte de segurança, é de instabilidade. E aí, entrando lá na seção da mulher virtuosa, eu separei aí alguns versos. Capítulo 31, verso 23, vai dizer assim, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. A construção aqui da perícope da mulher virtuosa coloca que essa postura de ser estimado do marido não é causado pelo marido. É uma consequência da postura da esposa para com ele. Da postura do cuidado, da postura de agir corretamente. Então, o que acontece? A mulher edifica a casa, a mulher ajuda lá na criação dos filhos, pôr os meninos na ordem, né?
que vai acontecer? Na hora que o marido está no contexto com os outros juízes da terra, fala, o fulano sabe cuidar bem da casa dele. Olha o jeito que a mulher dele anda. Olha o jeito que os filhos dele se portam. Olha a educação que esses meninos têm. Olha a discrição que essa mulher... Olha o tipo de roupa que essa mulher usa. Aí o cara vai ser estimado entre os juízes. É o padrão que Paulo vai apresentar lá nas cartas pastorais, que inclusive para você escolher um oficial da igreja, uma das questões é que você tem que olhar para a família dele. Que ele saiba governar a própria casa e os filhos não sejam acusados de serem malcriados. Lembra disso? Agora, quem que edifica isso no dia a dia da casa? É a esposa. Por isso, o marido é estimado entre os juízes por conta da postura de auxiliadora, administradora que essa mulher tem lá. Se ela não faz bem feito, deixa de ser fonte de segurança e orgulho, e aí o cara não consegue nem cuidar da mulher dele. Ele não consegue nem pôr a mulher dele nos trilhos, rapaz. A mulher dele que faz o que quer, que não quer, manda e desmanda. Esse cara é um banana, ele vai ser o quê na casa de Deus? Como que ele vai conseguir manter a ordem, o zelo, a fidelidade, se ele não consegue nem manter a mulher dele com a boca fechada? Ele não consegue nem manter a mulher dele dentro de uma postura de respeito, de sensatez, de moralidade. Os filhos é uma bagunça, miserável, os moleques não conseguem ficar quietos. Como que nós vamos eleger um cara desse para ser presbítero, para ser diácono, para ser pastor de uma igreja, se ele não consegue nem governar bem a própria casa? Esse é o padrão. Então, para ele ser estimado entre os juízes, a figura da esposa é essencial. Ele se faz estimado entre os juízes por conta de todo esse contexto de auxiliadora e administradora que a esposa faz. Tudo bem até aqui? Verso 28. Verso 28 vai dizer assim: levantam-se seus filhos e lhe a chamam ditosa. E o marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, ou seja, aquilo que ela faz, de público a louvarão as suas obras. Os feitos dessa mulher é fonte de segurança e orgulho para os filhos e para o marido. Porque ela não envergonha, ela age discretamente, ela age com pudor, ela age com sensatez, com tranquilidade, ela edifica a própria casa. Ela tem uma postura, ela sabe se portar. Agora aquela mulher que confronta o marido publicamente, já viu isso acontecer? Você acha que isso vai trazer segurança e orgulho ou vai trazer vergonha e tristeza? Porque às vezes não precisa nem ser emperiquetada, é simplesmente desrespeitosa. Está lá reunida a família, o marido fala assim: fulano, já solta lá crocodilos, lagartos e lagartixas para cima do cara. Aí a família olha assim pro cara, aí o cara baixa a cabeça. Orgulho? Segurança? O que você acha? Demonstra a independência da mulher. É uma grande coisa. A independência vai morrer sozinha, divorciada, mal amada, na casa dos velhos. E olha lá, porque vai ter casa que vai expulsar você, que também não vai te aguentar. E às vezes não é uma, duas histórias, não. Às vezes você pega essa mulher, o padrão dela e ela é tão obstinada na teimosia, que ela já passou pelo segundo, terceiro, está no quarto marido e não aprende. De provérbio está aqui gritando para ela: seja sensato, seja prudente, seja ditosa, seja discreta, haja de uma maneira mansa,
submissão, mas não. Dá ouvidos à roda dos escarnecedores, não dá ouvido na lei do Senhor, não medita na lei do Senhor. Destrói a própria casa. A mulher sábia edifica. A insensata destrói com as próprias mãos. Olha o conflito aqui, ó. Pega lá, mantém aqui o 31 aberto, 31, e compara com o 14:1. Provérbios 14:1, a parte B, né? Que a parte A fala da mulher sábia. Diz a mulher sábia, que é a que teme ao Senhor, ele edifica a casa. É a mesma mulher lá do verso 31, do capítulo 31. A insensata com as próprias mãos faz o quê? Derriba. Vai lá para o 31. A mulher virtuosa, as obras das suas mãos conduz ao quê? Ao louvor. Conduz ao elogio. Então ele diz, dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Obras sábias. Obras de quem teme a Deus. Agora, as obras da mulher insensata, em vez de gerar orgulho, gerar elogio, o reconhecimento, destrói, derriba a própria casa. Então, para que o casamento seja fonte de amor, alegria, proteção, refúgio, amor, né, bênção, o cônjuge, ele precisa ser fonte de segurança e orgulho para o outro. Via de mão dupla, mas tratando aqui como Salomão vai fazer, colocando esse peso aí na responsabilidade da mulher, porque é ela que vai edificar a casa. O homem é aquele responsável por trazer a provisão, promover o bem-estar, obviamente, né, proteger, mas quem põe os negócios em ordem na administração da casa, como a mulher virtuosa deixa claro aqui, é a própria mulher. Se ela não sabe fazer isso, vai dar trabalho, vai dar problema. Tudo bem? E o último ponto aí que eu quero trabalhar contigo, antes da conclusão, é que para o casamento ser fonte de alegria, proteção, refúgio, amor e bênção, os cônjuges precisam ser fonte de satisfação sexual um para o outro. É o padrão lá que nós lemos em Provérbios 5:19. Que, se associando com o Eclesiastes, associando com 1 Coríntios, você vai encontrar o mesmo padrão. Então, seja bendito o teu manancial, o verso 18 diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. Veja uma ênfase de que, então, o convívio conjugal produz satisfação e a ênfase na perspectiva contínua, né? Em todo o tempo, sempre. Então, a ideia de uma manutenção, irmãos. Mesmo porque nós já vimos que um dos objetivos do casamento é não só a procriação ou fugir da impureza, mas promover também a satisfação mútua. Né? Quando você pega o Cantares, que é um cântico, para mim é o texto mais difícil da Bíblia, como também Calvino diz, né? Porque é um cântico e com as expressões poéticas de um casal, aponta para questões escatológicas de Jesus e a igreja. Então, a dificuldade que você tem ali para casar, para entender a expressão poética inspirada de Salomão naquele cântico é complicado. Mas na analogia que ele faz do casamento, você vê que tanto a noiva como o noivo estão atrás da busca da satisfação. Ela sonha, né, com o noivo, inclusive o noivo tomando elas nos braços e fazendo ela se deliciar com as delícias do amor. Você vê o noivo, né, inclusive fantasiando o momento de intimidade com ela, ali na nossa tradução com muito eufemismo, né? Porque houve um tempo, inclusive, que Cantares era um livro proibido para menores.
da tradução exata do hebraico, porque ele fala das partes íntimas. Né? Ele fala de beijo de língua. Né? Debaixo da tua língua encontra o mel. Que jeito que ele fez isso? Pegou um conta-gota e foi lá. Abre a boca aí, levanta a língua aí, para ver. Não, então fala de intimidade. Né? Fala dos seios, fala dos pelos pubianos dela. A gente usa na nossa tradução aqui muito eufemismo, mas está falando disso. Então é uma analogia que aponta para um casamento, mas que se vê satisfeito na intimidade. É assim que Cantares vai apresentar. E é a mesma ideia que Coríntios, né? Saindo um pouco aqui do nosso propósito, que é focar em Provérbios, mas usando esse texto complementar, abra de novo lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós já citamos ele no início, mas vamos relembrar aqui. Então, veja aí, capítulo 6, verso 18, diz lá, fugir da impureza. O foco é esse. Ainda, apesar do comitê ter dividido aqui em outro capítulo, mas a sequência é a mesma. Isso no original não tem essa divisão. E aí no verso 2 do capítulo 7 diz, mas por causa do quê? Da impureza, aquela que eu tenho que fugir dela. Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Aí veja aí a mão dupla, né? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui tratando das funções. O marido vai ser fonte de proteção, provisão, promoção de liderança, né? E a esposa vai ser a auxiliadora, a administradora e a fonte de amor. E aí no 4 que ele vai tratar mais das questões da intimidade, que o foco é fugir da impureza. O foco é não se juntar à prostituta, que é o que ele está tratando no capítulo 6. Então ele vai dizer assim mesmo, porque aquele que se une à prostituta se torna uma só carne com ela. Foi o que ele disse lá no verso 16 do capítulo 6. Então aí no verso 4 diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas veja aqui a ideia da igualdade. E ele diz, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim quem? A mulher. Então aqueles falam, a Bíblia é machista, não sei o quê. Meu amigo, nós estamos falando de um texto de quase 2000 anos atrás, falando que a mulher tem o mesmo direito sexual dentro do casamento que o marido. Havia de mão dupla aqui. Os dois têm que suprir. E o que mais que ele diz aí no verso 5? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa do quê? Da incontinência. Então veja, a vida sexual, segundo Paulo, você dá um tempo para se consagrar, buscar a consagração em Deus, vida de oração, mas por algum tempo, porque o padrão é o padrão lá de Provérbios. Em todo tempo faz o quê? Embriaga-te com as carícias da tua esposa ou do teu marido. Porque a mão é dupla. O marido não vai privar, a esposa não vai privar, ou não tem direito, o corpo dele não é seu, não é dela, aquela coisa toda. Mas por algum tempo, então Paulo fala aqui, inclusive ele diz, eu falo isso por concessão, né? O mútuo consentimento para dedicar-lhes à oração. Por algum tempo. E aí ele diz mais, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E aí ele vai dizer no verso 6, isso vos digo por concessão, e não por mandamento. O que ele está dizendo? O que eu estou dizendo é que esse tempo que você tem é uma concessão, tem que ser mútuo consentimento. Eu não estou falando que é mandamento. Para ninguém falar assim, tem que ficar um tempo de oração. Não, é concessão. E aí ele vai ainda mais, lá no verso 9, dizendo que aqueles ainda que não são casados, né, caso não se dominem, qual que é a solução? Vai para a impureza? Não, fuja da impureza, ele já disse lá. Vai para a fornicação? Vai para a prostituição? Vai para a pornografia? Não, qual que é a solução do que está abraçado? Que case.
Porque o casamento, na visão de Deus, é a solução. É digno. E tem que ser mantido num padrão digno. Com leito, sem mácula. Ou seja, sem mancha, sem infidelidade ou sem nenhum tipo de promiscuidade. Então veja, para que o casamento seja fonte de alegria, proteção, segurança, refúgio, amor e bênção, os cônjuges devem serem fiéis, fonte de bem, fonte de segurança e orgulho e fonte de satisfação sexual. Por isso que o padrão do amor bíblico não é de sentimento. O padrão do amor bíblico é um padrão de responsabilidade. Tem uma coisa interessante, né? Eu sei que eu estou com um grupo aqui miscigenado, não é a turma do Encontro de Casais, então eu posso adiantar um pouquinho. Tem um outro caso aí só. Mas tem uma coisa interessante em relação à postura do judeu em relação ao casamento. Dentro da tradição judaica existe uma máxima do casamento. O judeu ele fala assim: o judeu não casa com a mulher que ama. Ele ama a mulher com quem ele casa. Porque o amor não é o que resulta o casamento. Mas a aliança do casamento é o que promove um amor racional. Um amor lógico, não emocional. Não de desejo. Nossa, eu casei com aquela mulher porque, pelo amor de Deus, ela me mexia demais comigo. Nossa, eu casei com esse homem porque esse homem me deixa doida. Não. O casamento não é fruto da paixão, do sentimento, do desejo. Porque o desejo, como diz lá o Provérbios, vã é a formosura. E aí, acabou esse desejo, a formosura foi embora por uma série de situações, né? As pessoas ficam doentes, acidentes acontecem, envelhecem, engorda, fica careca, a outra fica flácida. Acontece um monte de coisa. Se o casamento está pautado num amor eros, que é esse amor de desejo, e não no amor de ágape, que é de entrega, ele não permanece. Então, a minha obrigação, dentro do padrão que nós estamos estudando aqui, está firmado e fundamentado num amor bíblico, num amor racional. Eu amo porque é minha responsabilidade amar. Porque Cristo amou a igreja. E eu, como marido, tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E eu não consigo pensar numa mulher pior do que a igreja. Tem uma noiva pior do que a igreja? E Cristo ama. Se entregou por ela. Dota, alimenta, investe nela. E se o padrão é Cristo com a igreja, então o meu padrão com a minha esposa, eu não posso reclamar, porque a igreja é 1000 vezes pior. Ok? E a mulher entra no padrão de Tito. Ela ama porque o marido é bonzinho com ela? Não. Ela ama porque é responsabilidade dela para a palavra de Deus não ser difamada. Porque Pedro, inclusive, vai falar, se o seu marido não obedece à palavra de Deus, mesmo assim você tem que ser submisso a ele e amá-lo. Se o seu marido for uma casca, o seu padrão é amá-lo. Porque o amor não está baseado em sentimentos, em desejos, mas sim numa determinação. A Bíblia manda se amar até o seu inimigo, meu amigo. Você não vai amar aquele que dorme com você, contigo? Com quem vocês construíram juntos os sonhos, tarará. Por mais problema que tenha, o padrão bíblico de amor não é por aquilo que o outro te oferece. É pela sua responsabilidade em não difamar a palavra e o nome de Deus. Muda completamente. Ah, não vou fazer mais nada para esse homem, eu estou brigado com ele. Não, você não faz porque você está brigado ou não está brigado com ele.
Ah, esse mês ele não deixou usar o cartão de crédito, então ele vai ver só. Qual que é o seu padrão de amor? Se ele é bonzinho comigo, eu sou bonzinho com ele. Se não, agora vai ver. Ou ela, ou a mesma coisa. Ah, ela tá pisando na bola? Então agora vai ver. Não ajuda mais, cara, não faz café mais, não faz almoço, não ajuda mais nada. Eu vou parar de pagar as contas dela também, para largar a mão de ser besta. Não, meu amor não está pautado nisso. É um amor superior, irmãos, que a palavra de Deus diz. E é por isso que é um amor sacrificial. Porque se eu fico doente, vamos lá, um AVC, com a cara torta, não mexe mais nada, e aí? Ah, deixei de amar, porque o bicho agora está tudo torto numa cama, agora precisa trocar a fralda de 3 em 3 horas, virar de 2 em 2. Não, eu continuo amando, porque o meu amor não está pautado nisso. Só que no contexto ocidental as pessoas enxergam o amor dessa forma? Não. Tanto é que se alguém fica doente, as pessoas falam, não, agora você está livre, você tem que separar mesmo. Onde você viu, você vai ficar, você é uma moça nova, vai ficar cuidando agora desse miserável aí torto agora. Nem falar com o ser humano, não, para com isso. Procura outro, vai ser feliz. Não, o padrão bíblico não é assim. O padrão bíblico de amor é um amor não pautado em desejos, sentimentos, em benefícios, mas pautado no padrão de não difamar o nome de Deus e nem a aliança que você constituiu com o seu cônjuge. Concluindo, irmãos, uma vida sábia sabe fugir da impureza e da imoralidade, ciente dos resultados que o adultério, a fornicação, a prostituição e tudo que vem junto, e a infidelidade produzem. Como nós vimos, né? Loucura, traz prejuízo financeiro, de saúde, mancha o seu nome, tudo aquilo que nós tratamos. O sábio que teme o Senhor tem no casamento uma fonte de bênção. E dentro do casamento ele age em fidelidade, bondade, honestidade e suprimento completo. Provérbios nos traz orientações e diretrizes pertinentes para manter o casamento como algo digno, como algo honrado, e a fidelidade conjugal sem mancha, ou nas palavras de Hebreus 13, né, um leito sem mancha. Afinal, Hebreus vai dizer que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Logo, fuja da aparência do mal, fuja da impureza, fuja da mulher adúltera e da porta da sua casa, como nós vimos aqui em Provérbios. Ele sempre foge, fuja disso. A ideia é, seja fiel. Não é à toa que a Bíblia vai mandar você fugir uma série de coisas. Você vai pegar o Paulo falando com Timóteo, foge das paixões da mocidade. É sempre isso. Fuja da impureza. Fuja, o texto de Provérbios, fuja da mulher adúltera. Fuja da porta da sua casa. Fuja das suas olhadelas. Fuja. É uma palavra de ordem em Provérbios para que a santidade do casamento prevaleça e os benefícios de um casamento dentro do padrão de Deus, onde cada um exerce a sua função, cada cônjuge exerce a sua função bíblica, seja instrumento de bênção, de edificação, de segurança, de provisão e de verdadeiro amor. E assim, para a glória de Deus e para que a palavra dele não seja difamada. Que Deus possa ter misericórdia de nós, né? E que assim, como diz Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que tens todos os dias da tua vida fugaz, pois é a boa parte que você tem debaixo do sol. Ou, como diz Malaquias 2:13, né, a 16, que muitas vezes Deus não está nos abençoando porque Ele é testemunha da aliança que você fez e que você não está agindo corretamente nessa aliança. No caso lá era o repúdio, era a violência, né, agindo
de uma maneira a trazer, a manchar as vestes de sangue no sentido da violência e do desprezo para a aliança que foi feita desde a mocidade. Que todas essas exortações, irmãos, da palavra de Deus, em especial do livro de Provérbios, nos conduza a viver para a glória de Deus, inclusive no que tange a formação de uma família e a manutenção dessa família para a glória do Senhor. Amém? Alguma pergunta? Algum ponto aqui que eu não tenha me expressado claramente? Não sei se te animei ou se te desesperei. Né? Mas o padrão bíblico é esse. É fácil? Não, não é fácil. Nós temos os nossos pecados, as nossas inclinações, mas nessa máxima aí do amor, é o que, como diz o próprio textos bíblicos, né? Ele sobrepõe até o pecado, gera perdão e traz benefício para os cônjuges, para a família, para os filhos, para a sociedade, para a própria igreja. Tá bom?